Olá, eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar assim muito o seu faturamento. E hoje eu quero falar e mostrar na prática aqui, bem de pertinho, tintim por tintim, do jeito que eu gosto de fazer, com uma técnica bem fácil para quem nunca fez mechas com papel ou quem tem algumas dúvidas, porque tem muitos cabeleireiros que têm muitas dúvidas ainda para fazer mechas com papel, na hora de aplicar o produto, da colocação do papel, da distância entre os papéis para conseguir diferentes resultados também. Qual a diferença entre o reflexo de papel e de touca? Eu gosto mais do reflexo de papel porque eu acho ele um trabalho mais limpo. Eu gosto também de alguns cabeleireiros que fazem reflexo com touca e fica bonito, mas a touca limita um pouco a nossa criatividade na hora da gente pegar mais ou menos cabelo e a distância entre um papel de outro me dá mais ou menos contraste. Com a touca fica mais difícil eu conseguir esse contraste, já que fica tudo mais espalhado para aquela cliente que gosta das mechas toda espalhadinha. E também eu acho que a touca aqui atrás sempre fica um pouco mais escuro quando eu faço na touca. Com papel eu consigo clarear mais ou menos aonde eu quero. E durante esse processo das mechas, se eu ver alguma mancha, eu também consigo tirar essa mancha e escurecer essa mancha com o papel. Com a touca eu já não consigo fazer isso simultaneamente. Com o papel eu consigo. Com o papel eu consigo fazer o retoque da raiz, das mechas de papel na raiz. E se eu quiser fazer mais um pouco de mechas claras somente nas pontas durante esse clareamento da raiz. E também, se eu quiser fazer junto com isso tudo, clarear a raiz, fazer clareamento de pontas separado da raiz e mais fazer mechas escuras e retoque de coloração, eu consigo fazer essas 4 coisas tudo simultaneamente para ganhar tempo e para a cliente sair do salão mais rápido. Então eu trabalho mais com papel e aconselho sempre os meus alunos a trabalharem com papel, não esquecendo a touca. Nós temos que ter a touca sim no salão. Em alguns casos, em algumas exceções, nós precisamos da touca, que é para cabelos muito curtos ou para fazer mechas invertidas em cabelos masculinos ou femininos para deixar mais grisalhos, mas isso já é tema para outra live e eu vou falar sobre isso também mais para frente. Para você que tem dúvidas, que mancha o cabelo, muitos cabeleireiros falam que tem medo de trabalhar com papel porque acabam manchando o cabelo. E essa mancha é horrível mesmo e ela é chata de arrumar, ela é o terror dos cabeleireiros. E muitos cabeleireiros, quando vão começar a trabalhar com papel e mancham o cabelo, já ficam com medo e já desistem do papel. Então não desistam do papel, que o papel é incrível. E eu vou mostrar para você como que você vai fazer esse papel bem de pertinho sem manchar esse cabelo na raiz e nem no comprimento. Sabe quando clareia e clareia mais em alguns lugares e outros não? Eu vou falar o pulo do gato para não acontecer isso com as suas mechas. No final eu vou mostrar na prática para você. Então parece muito difícil fazer e parece difícil chegar no resultado. Mas quando eu conheço diferentes técnicas, eu consigo cruzar uma com a outra para chegar no resultado que eu quero. Parece muito difícil trabalhar com papel, mas ele é muito mais fácil quando você domina, se torna muito mais fácil e rápido também. E te entrega mais resultado. Se você for parar para pensar, pensa aqui comigo. Nos cabeleireiros da sua rua, do seu bairro ou do seu quarteirão, quantos fazem mechas com touca? E quantos fazem mecha com papel? Eu sei que a maioria prefere usar a touca. Sendo assim, quem trabalha com papel, a cliente percebe que é um trabalho mais artesanal e esse trabalho, por isso, se torna mais valioso. Ele é um trabalho de mais valor. É um diferencial dos seus concorrentes e dessa forma você pode ter um preço também mais alto que os seus concorrentes. A cliente que procura qualidade vai procurar você. A cliente que procura preço, quando ela procura você, porque você quer competir com o preço, com o seu concorrente, ela, assim que achar um outro vizinho seu cobrando mais barato, vai passar a fazer cabelo com ele e vai largar você, porque ela está procurando preço. Então, não prefiram as clientes que procuram preço, prefiram ter qualidade, oferecer qualidade para você ter um bom valor e poder também, assim, ser mais valorizado por essas clientes e ganhar um pouco mais, faturar um pouco mais, trabalhando com esse pensamento, que isso é um pensamento também que eu falei hoje, até coloquei
no meu Instagram lá um post falando disso, que essa é uma atitude de um cabeleireiro e de uma cabeleireira de sucesso, que quer almejar, que almeja o sucesso, que quer esse sucesso. E não é só sucesso de sair em revista, é sucesso de ser bem sucedido, que pode ser bem sucedido, além de você ser conhecido e respeitado, ser bem remunerado, fazendo aquilo que você faz de melhor, que é cuidar e embelezar as pessoas, levantar a autoestima. E as pessoas estão carentes disso, estão precisando e já estão começando a retomar para o salão hoje, o movimento já está aumentando. Os meus amigos têm comentado, a gente troca figurinha, a gente se fala, é bom ter amigos para a gente poder trocar figurinha e conversar. E o movimento está melhorando de umas 2 semanas para cá, deu uma boa melhorada para todo mundo. Eu não sei aí para você, comenta aqui para mim como que tá aí para você, se já está reagindo um pouco agora, que já está melhorando um pouco a pandemia e as clientes já estão retornando para o salão e estão loucas para se cuidar um pouco mais, porque elas estão precisando, é um mimo, gente, a gente faz é quase um carinho na cliente, é um mimo, as pessoas estão, muitas pessoas que ficaram enclausuradas dentro de casa estão descuidadas, estão agora com vontade de voltar a se cuidar, de cortar o cabelo, melhorar a cor, fazer a unha, fazer uma massagem, relaxar um pouco, porque todo mundo deu uma pirada com essa história e está precisando um pouco desse contato e desse carinho da gente, tudo com muita segurança, lógico. Mas elas estão voltando para o salão e estão querendo ser agradadas e ficar bonitas. E elas não se importam de ter que pagar um pouquinho mais para fazer um trabalho um pouco melhor e elas ficarem mais bonitas ainda. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu preciso entender um processo. Existe um processo para fazer mechas de papel, que é desde a escolha da técnica, do que a cliente deseja, daí eu vou escolher a técnica, vou ver o produto que eu vou utilizar, que pode ser com descolorante ou até com coloração também. E eu posso trabalhar com 10, 20, 30 ou 40 volumes, dependendo da minha necessidade. 40 volumes, quase nunca, mas em algumas exceções eu uso 40 volumes, bem poucas. Evite 40 volumes, que ele é muito forte, mas em algumas exceções eu uso também 40 volumes. Então eu preciso entender o processo para não sair fazendo de qualquer jeito. Não ter prática e pegar uma cliente, assistir essa minha live aqui, que eu quero que você entenda e você vai entender e você vai ver como se faz uma mecha com papel sem erros, hoje aqui no final, e você vai entender. Mas não adianta, você não pode amanhã pegar uma cliente e sair fazendo isso também. Primeiro você tem que pegar uma bonequinha igual a essa que eu vou mostrar aqui, ó, e dar uma treinadinha numa bonequinha dessa para você ter certeza que você entendeu direito. A gente nunca pode fazer uma cliente de cobaia. Quando a cliente chega no salão, eu tenho que estar pronto para atendê-la. E a cliente não precisa saber que eu treinei 1, 2 ou 3 vezes na boneca antes de pegá-la. Se você tiver segurança e certeza que você dá conta, se você fizer uma vez na boneca, é o suficiente para você conseguir fazer na sua cliente de maneira certinha. A cliente não precisa saber que ela é a primeira cliente que você vai fazer, contanto que você dê conta, que você entregue aquilo que você propôs a fazer e consiga chegar no resultado final. Mas assiste a live até o fim que você vai conseguir sim pegar esses truques e conseguir entregar esse reflexo para a sua cliente. Eu quero te ajudar a conseguir entrar nesse mercado de mechas de papel, a introduzir você a fazer mechas com papel de uma maneira simples, direta e correta. Essa técnica que eu vou mostrar hoje foi a primeira técnica que eu aprendi. É uma técnica básica de mechas, porque tem um processo. É como o cabeleireiro que ele quer fazer um corte todo repicado, aprender quando entra na escola, antes de aprender a fazer um cabelo reto. Então existe alguns passos que a gente precisa dar até chegar a fazer técnicas mais avançadas. É uma técnica básica, correta, que entrega um loiro lindo, que se usa até hoje, há muitos anos, que é a mecha costuradinha, que todo cabeleireiro aprende, começando com essas mechas costuradas, sejam mais finas, mais largas, com mais transparências ou mais profundas. E depois a gente passa a trabalhar com mais contraste, com cabelos mais desfiados, a mão livre. Mas a técnica costurada, muita gente acha que já saiu de moda, mas em determinados momentos, para arrumar algumas mechas muito largas que estão marcadas, eu vou precisar costurar até para fazer mechas escuras, mechas invertidas e distribuir melhor, tirar essa mecha muito larga do cabelo. Então eu preciso ter esse treino na mão para fazer essa técnica básica antes de partir para algumas mais avançadas.
E porque muitos cabeleireiros acham que já não usa mais essa técnica, mas usa sim, porque ainda é uma técnica que em determinados momentos eu preciso saber. Então, quanto mais técnicas eu souber de papel, melhor. Mas então, vamos aprender de uma em uma, ao invés de querer fazer todas e de qualquer jeito. Daí também não adianta. Então eu vou ensinar uma para você que está começando a trabalhar com papel ou para você que de vez em quando mancha o cabelo. Preste atenção nas minhas explicações detalhadas, que talvez você não consiga entender por que às vezes mancha o cabelo, mas eu vou te explicar bem detalhadamente, você vai descobrir por que acontece. Você vai conseguir talvez no final da live entender, ah, então é por isso que eu mancho o cabelo. Tá? Então fica ligado aí que isso não vai mais acontecer. Eu recebo alguns directs, algumas dúvidas e perguntas de alguns cabeleireiros e às vezes eu gosto de compartilhar. Às vezes não, sempre eu gosto de compartilhar com vocês, porque as dúvidas que alguém me manda pode ser a dúvida que você aí também tem e não sabe se pergunta ou não, mas se tiver alguma dúvida já pode ir mandando aqui para mim, tá? Alguma pergunta referente a esse tema aqui. Tá? Não vai me fazer pergunta de cabelo vermelho hoje, que hoje o tema é de loiro aqui, então referente ao tema aqui, a mechas, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, que mancha o cabelo, que tem dificuldade com fundo de clareamento e que por isso usam mais a touca, porque ela é mais rápida e mais simples realmente de ser usada. Mas a mecha com papel agrega mais valor ao seu trabalho. Se você quer ter sucesso e ganhar mais dinheiro, você precisa fazer técnicas com papel também, não precisa abandonar a touca, mas faça mechas com papel também. Um direct, preciso saber mechas costuradas, eu estava falando sobre isso agora mesmo. Agora está na moda o desfiado. Em determinadas situações nós fazemos mechas desfiando a mecha, que pode desfiar pouco, desfiar muito, fazer próximo à raiz desfiando, ou desfiando o cabelinho, sabe? Quando você desfia, igual para fazer penteado. Eu posso desfiar bem pertinho da raiz, mais longe da raiz, porque às vezes a cliente quer a raiz um pouco mais escura, com mais ou menos cabelo, dependendo do efeito que eu quero conseguir. O fato é que tem cabeleireiros que trabalham só com técnica desfiada e te limita um pouco. O que vai mudar é que você vai pegar mais ou menos cabelo, mas você vai fazer dois, três tipos de cabelo diferente, não vai conseguir variar muito. Às vezes nós precisamos conhecer várias técnicas para até misturar mechas costuradas com desfiadas em determinados momentos, onde eu quero mais luz, onde eu quero mais sombra e conseguir o efeito que normalmente a cliente, da foto que a cliente trouxe, que normalmente a cliente chega com uma fotinha e mostra para gente, eu quero o cabelo assim. E às vezes assim não é com a técnica desfiada. Se eu só sei fazer desfiado, eu não vou entregar o cabelo igual que a cliente quer. Então eu preciso olhar para essa foto e identificar mais ou menos a técnica que o cabeleireiro que fez o cabelo daquela atriz da foto utilizou para fazer o cabelo da cliente. Então, não saiu, mechas costuradas não saiu de moda não. Eu preciso saber fazer mechas costuradas também, além das desfiadas, tá? É como construir uma casa, gente. Quando a gente vai fazer uma mecha, você tem que ter tudo certinho. Se você errar, pensa bem, você faz um alicerce, né? Depois as paredes, depois o telhado e depois você vai pôr as portas, janelas, depois você vai botar o piso, depois você vai botar o revestimento da parede. Então tem que seguir passo a passo. Não adianta eu saber fazer uma mecha com papel e eu preparar o produto muito mole, o produto errado, que eu vou manchar. E não é porque eu não consigo dominar o papel, segurar o cabelo, e aí manchou. O que eu fiz errado? Eu fiz tudo certinho, como o Lauro me mostrou aqui no vídeo. Mas a textura do produto estava errada. E se o produto estiver mole demais, ele vai escorrer, o papel vai escorrer do cabelo, o produto, quando na hora de fechar, vai espirrar lá para a raiz e vai manchar aquela mancha horrível na raiz. Então, não adianta também você não entender todo esse processo. Eu tenho que entender o processo. Desde a colocação do papel correta, como segurar o papel e o cabelo, a aplicação do produto, a quantidade de produto no pincel, a textura do produto, conhecer o produto que você usa para saber se ele é mais mole, mais duro, porque às vezes a empresa fala assim, o meu pó eu aconselho usar 1 por 1,5, mas de repente você vai misturar e 1 por 1,5 fica meio mole demais, então daí você vai pôr entre 1 por 1 e 1 por 1,5, você vai testando a textura que você se dá melhor.
Eu gosto de fazer com 1 por 1,5, mas em determinados momentos, quando eu vou fazer mechas desfiadas de pontas, eu prefiro fazer 1 por 2, que daí o produto também não fica tão duro, não seca tão rápido, porque a gente sabe que quando o pó começa a secar no meio do papel, ele começa a parar de agir, e daí eu preciso ir lá e reaplicar. Então, quando eu faço uma mecha mais de pontas, eu prefiro trabalhar com 1 por 2. Mas dependendo do produto que você usa aí, ele vai ter uma textura diferente, podendo ser um pouquinho mais duro ou um pouquinho mais mole. E daí tem que ter todo esse cuidado. Muito duro fica seco, muito mole escorre. Então tem que ficar no meio um termo, tá? Eu gosto de 1 por 1,5, produto que eu uso dá certo, mas o produto que você usa aí eu não sei, comenta para mim. Fale para mim também, pode dar até sugestões de produto que você usa e me diga se ele entrega o loiro que você gosta, se ele é bom, se ele te satisfaz, se você consegue chegar no clareamento alto com ele, porque a gente tem tantas marcas de pó descolorante hoje no Brasil que eu acho que no mundo não tem. No Brasil tem tanta marca de cosméticos, por ser o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo, aqui tem muitas empresas de cosméticos. E as mulheres brasileiras, as modelos, as top models brasileiras, que fazem sucesso lá fora com esses cabelos loiros maravilhosos, ajudam a divulgar o nosso trabalho e os produtos nacionais, com isso ganham visibilidade lá fora também. Não só os cabeleireiros, mas os produtos do Brasil também ganham muita visibilidade lá fora, e grandes e pequenas empresas do Brasil viraram grandes negócios, tipo aquele programa lá, sabe? Pequenas empresas, grandes negócios, porque começaram a fazer muito sucesso lá fora, graças ao nosso talento, porque se os cabeleireiros brasileiros não fazerem cabelos bonitos, também não vão divulgar esses produtos. Então a empresa cosmética deve muito a nós, profissionais, que sabemos usar esses produtos na hora certa e ajudar a divulgar todo esse material. Então, tenha um alicerce, entenda a técnica detalhadamente, tá? Depois saiba usar os papéis, a posição correta dos papéis. O telhado seria como se fosse, imagina, a textura certa do produto, as portas, janelas e acabamento, as costuras diferentes que nós vamos trabalhar. E depois, por final, o revestimento todo e a pintura da casa talvez possa ser a matização da forma correta e, se precisar, apagar a raiz e esfumar a raizinha para dar aquele toque final. Claro que tudo isso não adianta se no final de tudo você não tirar uma foto da sua cliente bem bonita para postar nas suas redes sociais, porque se você faz um cabelo lindo que você sabe que quem vê vai gostar, você precisa postar esse cabelo para as outras mulheres verem o seu trabalho, saber que você é especialista em mechas e ficar com vontade de fazer cabelo com você. Nós precisamos fazer a nossa propaganda também. Não só as clientes que a gente faz o cabelo na rua, mas a gente também. Então faça direitinho o seu dever de casa, que é fazer a sua propaganda. Se você faz um cabelo muito lindo, você precisa ter essa foto. Se a cliente está com vergonha, não tem problema. Tira a foto meio de lado, tira a foto de costas, mas precisa mostrar esse cabelo para o mundo que você fez, que você faz bem esse cabelo. Então eu vou começar, chega de conversa. Então eu estou aqui, eu vou fazer as divisões, então eu vou fazer uma divisão básica. De orelha a orelha. Eu não vou mostrar uma técnica completa do começo ao fim, porque a aula vai ficar muito comprida e meio chata. Eu quero mostrar o detalhe de perto, de papel por papel. Eu vou fazer alguns papéis para vocês verem essa colocação. A minha ideia é que você veja onde você pode estar errando, você que mancha o cabelo e que me manda todo dia falando: eu sempre mancho o cabelo quando eu vou usar papel. Então presta atenção aqui, que essa pode ser a dica que está faltando para você não manchar mais. Olha, tem cabeleireiros que sempre começam trabalhando com papel e vão dividindo e vão subindo, correto? E vão dividindo e vão subindo e vão colocando os papéis e vão subindo. Eu gosto de começar minhas mechas sempre fazendo um contorno. Então, por mais que esse contorno não seja tão acentuado, pelo menos o primeiro papelzinho aqui em volta eu gosto de colocar, que é para garantir
uma mecha bonita quando a cliente prender o cabelo. Já aconteceu de eu ver a cliente com o cabelo loiro, lindo, e quando ela faz um rabo de cavalo, a parte de trás não tem mechas, ele está escuro ou tá uma mecha, tá faltando mecha aqui atrás. Então eu sempre gosto de fazer esse contorninho para ficar um trabalho com mais capricho. Vou pegar essa mechinha, um pentinho de cabo que pode ser este, ou pode ser este pentinho também, de ferro. Vai da sua preferência. Eu trabalho mais com este aqui, mas pode ser o outro também. Se você quiser mechas bem fininhas. Ó, o pente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tipo, como se você estivesse fazendo um zigue-zague, sabe? Que pode ser bem rapidinho ou não. E ele vai ficar todo costuradinho. Ó. Vamos de novo? Fazer com esse pente agora. Essa costura, para quem está começando, procure fazer essa costura fininha, treine antes, porque daí você vai conseguir chegar lá e fazer bem rapidinho assim, ó. Na sua cliente, e não vai demorar muito para você conseguir fazer essas mechas. A gente usa o lado prata. Para vocês enxergarem melhor, vou utilizar o lado branco porque o cabelo é escuro, tá? E o prata reflete muito a luz aí em vocês. Se você for treinar numa filha ou numa amiga, você pegue um potinho como este e coloque um pouquinho de máscara branca mais durinha. Não pode ser condicionador. A máscara é melhor porque ela é mais dura. Vai ser mais chato de fazer, porque ela escorrega um pouquinho mais. Se você quiser treinar no lado branco com a máscara, o lado branco é poroso, ele segura um pouco melhor do que do lado prata. Então eu vou começar aplicando pouco produto no pincel e deixando um dedinho da raiz. Quando eu aplico o primeiro produto aqui no começo, o cabelo já aderiu melhor no papel. Nesse momento, quem não está acostumado a trabalhar com papel, às vezes o papel dá uma escorregadinha assim, ó. Por isso que eu aplico um pouquinho, que ele gruda, daí eu seguro aqui na pontinha e empurro o papel lá pertinho da raiz. E daí ele já está meio grudadinho aqui, ó. Daí eu vou pegar mais um pouquinho de produto e vou passar nas pontas. Posso passar com o pincel nessa posição ou nessa posição. Se o cabelo for grosso, eu passo nessa posição que eu consigo fazer ele penetrar melhor lá no meio de todos os fios. E depois que eu apliquei aqui, só com o meu pincel sujinho, quase nada de produto, eu chego um pouquinho mais perto da raiz, deixando mais ou menos meio centímetro da raiz, não mais que isso. O papel tem que estar lá encostando na raiz, o produto não, tá? Se eu encostar o produto na raiz, por mais que a cliente fale, eu gosto bem grudadinho na raiz, tem que deixar uma distanciazinha assim da raiz. Se eu encostar o produto na cabeça, eu vou ter aquela mancha feia. Se na hora de dobrar o papel escorregar sem querer, e eu dobrar assim e deixar ele longe da raiz, ó, tá meio longinho da raiz ali, vocês percebam. Se eu deixar esse papel longe da raiz, eu também corro o risco de ter uma mancha. Então, se acontecer, deixa eu tirar esse cabelo daqui para vocês verem melhor. Se acontecer isso, desse papelzinho escorregar um pouquinho e ficar um pouquinho mais longe da raiz dessa forma, eu preciso puxar. Como que eu vou puxar? Eu preciso trabalhar com 2 pentes. Então eu tenho que ter um pente que eu estou trabalhando e mais um, para não sujar somente um deles, tá? Então eu vou deixar um papelzinho ali sobre a mesa que eu estou utilizando para colocar o pente sujo em cima e não ter perigo de fazer uma lambança e sujar nada. Então vou pensar que esse pente que eu quero sujar, eu vou fazer assim, ó. Tem 2 maneiras, eu posso pegar o pincel
sem produto, segurar o papel, porque agora eu já sujei de produto aqui. Para eu segurar com minha mão e puxar, vai sujar. Pode fazer? Pode. Eu posso ter uma toalha úmida, como eu tenho aqui sempre, ó, para ir limpando a minha mão, porque suja de descolorante, você machuca os seus dedos, principalmente no início, a gente se queima mais o dedinho. Mas eu posso pegar esse pincel nessa posição vertical e fazer assim, e eu vou puxando esse cabelo de volta com o próprio pincel. Olha lá, ó, como eu consigo chegar com o papel próximo à raiz de novo. Daí sim eu dobro e fecho. Mas vamos supor que você prefira fazer de outra forma. Então ele está lá longe da raiz. Eu também posso pegar um pente e fazer isso, e dar uma puxadinha com o próprio pente. E daí eu aproximo da raiz. Aí daí eu vou passar o pente. Se o cabelo for grosso, gente, até é bom. Porque daí eu vou fazer isso e vou passar mais um golinho de produto aqui. Tá? E vou fechar o meu papel. A lateral, eu vou puxar o cabelo na mesma posição, que é contra a cabeça, e vou costurar também. Espera aí que tá meio larguinha, vamos ver. Agora melhorou. E eu vou costurar também. Ó, o pentinho vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se eu quero fazer mechas finas, a distância, a costura, a mesma que eu pego é a mesma que desce. Como assim, Lauro? É isso, ó. Se você vê, no meio dela, tem a mesma largura, o fundo, esse fundo que não tem nada da mechinha, mais ou menos. Isso para quem está começando. Depois que você dominar essa técnica de mechas fininhas, você pode até alternar ou fazer as mechas mais largas. Se você quiser fazer as mechas mais largas, tudo bem. O problema é se a cliente não gostar de mechas muito marcadas. Quanto mais larga, mais marcada fica a mecha. Mas eu vou precisar esfumar a raizinha para não deixar essa mecha muito riscada. E você tem a opção também de trabalhar com a mecha intercalada. Ó, uma fininha, uma mais larga. Uma fininha, uma mais larga, uma fininha e uma mais larga. E daí você fica aquele reflexo mais bagunçadinho e que confunde a cabeça do nosso colega que quando a cliente vai no outro salão fazer escova, que ele tenta ver como você fez e ele não entende porque ele não faz dessa forma, com uma mecha mais fina, mais larga, uma fina, mais larga, uma fina e uma larga. A aplicação do produto, a mesma coisa. Ó, tantinho de produto no pincel e vou começar daqui para baixo, sempre deixando um dedinho da raiz. Grudou. Pronto. Agora vamos supor que a cliente tenha muito cabelo. Como eu faço para não manchar o comprimento? Porque o cabeleireiro vai, passa produto em tudo. Passo na raizinha, agora com quase nada de produto, e fecho meu papel. E será que aqui embaixo dessa mecha que vocês estão vendo, pegou produto? Não pegou produto. Para você ter um clareamento por igual de cima e embaixo, você precisa pegar um outro pentinho, por isso que eu falo para trabalhar com 2 pentinhos, e passar nesse cabelo, que você vai abrir essa mecha e não vai ter risco de não clarear o cabelo em alguns pontos, em algumas partes. Se você achar que faltou produto, mais um golinho de produto e reaplique este produto na mecha, para ter certeza que a mecha está molhadinha, não precisa estar encharcado, não precisa ter produto para a mecha escorrer, assim, para pesar demais o papel, mas eu preciso ver que tem produto em todas as mechas. Senão não vai adiantar e eu não vou ter um loiro perfeito.
E depois vai dar mais trabalho, porque este cabelo escuro, se eu quiser chegar na altura de um 10, ele é mais difícil de chegar, porque ele é um castanho claro, ele tem que chegar lá num 10, eu vou aplicar meu produto, daqui 45, 50 minutos esse produto secou. E eu vou abrir o papel e ele vai estar provavelmente um amarelo ovo ou um laranja, um amarelo alaranjado. E eu quero clarear um pouquinho mais, eu quero um amarelo claro ou um amarelo muito claro, para eu chegar num loiro perolado. Eu vou ter que abrir esse papel e dar uma espiadinha. Se tiver alguma manchinha, eu preciso reaplicar. Se eu fizer essa coisa com pente, eu não vou ter mancha, mas eu vou precisar reaplicar. Daí eu vou reaplicar mais produto para ativar esse produto. Por quê? Porque o produto secou e parou de agir. E eu vou ter que aplicar mais produto para reativar essa descoloração, esse clareamento. E conseguir chegar no tom que eu preciso. Ah, mas tem cabeleireiro que também fala para cliente, olha, o teu cabelo não chegou no tom dessa vez, da próxima vez a gente deixa mais claro, mas eu consigo chegar mais claro. Se o cabelo tiver resistência e não estiver arrebentando e ele for forte, eu fiz um teste mecha na dúvida e vi que o cabelo aguenta ficar bem claro, eu vou abrir o papel, reaplicar o produto e já vou deixar ela loira hoje, porque ela quer ficar loira hoje, ela não quer ficar daqui 3 meses. E eu preciso deixar esse cabelo loiro hoje. Vou gastar mais produto? Vou gastar mais produto. Mas eu vou cobrar mais? Vou, esse cabelo deu mais trabalho, eu vou gastar mais produto e eu vou explicar para ela, eu consigo te deixar loira. Normalmente, quando você vem aqui fazer um pouquinho de luzes, você paga, sei lá, vou falar um preço assim, dos salões que eu conheço em cidades pequenas, R$200. Ela quer ficar bem loira, vai botar mais papéis na cabeça, vai gastar mais produto. Hoje você vai gastar 300 ou 350. Porque eu vou colocar mais papéis, vou gastar mais produto, você vai ficar aqui mais tempo, ela vai ver que vai dar mais trabalho, ela vai entender isso. Você não precisa ter vergonha de cobrar, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu não vou fazer aquele lado que é igual a esse, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que é a diferença quando a gente faz com um descolorante. Porque quando eu faço aqui, você que não está acostumado a trabalhar com papel, sempre tem dúvida de quanto que eu deixo a distância entre o papel e outro se eu quero fazer uma cliente bem loira. Eu nunca fiz com papel, e aí? Como que eu faço? Um dedinho. Se for muito loira, meio dedinho. Se quiser bem loira, um dedo. Se eu quiser fazer só morena iluminada, 2 dedos entre os papéis. Não precisa fazer de um em um, senão eu vou ter muita mecha. E a morena iluminada quer algumas mechas, ela não quer um monte. Então eu dividi aqui um dedo e eu vou costurar novamente para fazer a minha mecha com o papel. Vou trabalhar do lado prata dessa vez, tá? Vamos ver se vai interferir muito na luz. Não, mas não dá para enxergar, né? Então eu vou virar para o lado branco. Melhorou. E eu tenho aqui o descolorantezinho, aquele azul, que algumas vezes até nos atrapalha para a gente ver o fundo do clareamento. Tem que ter um olho bem treinado. Então eu preparei aqui o meu produto, 1 por 1,5, e eu vou começar fazendo a aplicação. Também deixando mais ou menos um dedinho da raiz. E vocês vão perceber que esse produto, como ele é o descolorante, ele não é creme, ele não é máscara, ele gruda o papel melhor. O mais difícil é fazer essa primeira aplicação sem tirar o papel de perto da raiz. Para isso, quando eu faço minha costura e eu seguro com meus dedinhos lá embaixo, ó, eu seguro com o dedão o cabelo aqui, o cabelo todo, ó, para eu conseguir manter o papel lá sem ele escorregar. Porque se eu costurar e largar o papel assim para aplicar desde o início, ele vai acabar escorregando. Então eu preciso segurar esse dedão com o dedão, e os meus dedos estão lá embaixo, ó, tá? O dedão em cima saiu do lugar para mostrar para vocês, peraí. E daí sim eu vou fazer essa aplicação. Então eu faço a aplicação, agora assim que grudou, tiro o meu dedão e vou lá para baixo. Apliquei só por cima, né? Ó,
O pincel nessa posição ajuda também o produto a penetrar melhor no cabelo, mas não é o suficiente. Vou chegar mais perto da raiz, mantendo meio centímetro. Sempre com pincel com menos produto possível, para não ter depósito de produto lá perto da raiz. Se eu tiver depósito de produto próximo à raiz, lá pertinho, ó, tem um pouquinho de produto a mais, na hora que eu fechar o papel, vai fazer isso, na hora que eu for dobrar, e na hora que eu fechar, ele vai empurrar o produto vai vazar e vai manchar aqui na raiz. Então, se eu ver que eu botei um pouquinho de produto, eu vou pôr um pouco a mais, assim, para vocês verem. A mais, lá pertinho da raiz, eu preciso tirar esse excesso, tem muito produto. Aí eu vou pegar um pentinho, vou lá pertinho, um pente limpo, vou lá pertinho do couro cabeludo e faço assim, ó, e tiro o excesso do produto. Limpo o meu pentinho, vou ali do outro lado que ainda tem, ó, e tiro o excesso desse produto. E daí, se você olhar agora, saiu o excesso do produto. Agora sim eu posso fechar o meu papel, tá bom? E daí eu vou dobrar. Não, antes de dobrar eu ainda acho que talvez não tenha produto na parte de baixo. Então eu vou pegar e vou passar o meu pente aqui para distribuir melhor esse produto. Passei o pente, às vezes sai produto no pente, aí você faz assim com o pente para aproveitar o produto que está no pente. Dou mais uma passadinha de mais um pouquinho de produto aqui e a minha mecha vai ter um clareamento uniforme, sem manchas de cima e embaixo. E vou fechar dobrando só a pontinha do papel, sem apertar aqui no meio, para não ter perigo de espirrar nada. Tenha um pó descolorante que não incha, porque se esse pó inchar, ele vai inchar, estufar e vai vazar aqui, ó. Então, você tem que ter um pó descolorante que te dê um clareamento, mas não seja aquele pó que quando fica parado ele começa a inchar, 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 parecendo uma mousse, que ele vai transbordar na parte de cima. Lauro, não tenho esse papel laminado. Papel laminado é esse que normalmente ele vem com o dobro do tamanho e eu corto no meio alguns, porque eu uso mais esse tamanho, e alguns eu deixo comprido para quando eu quero fazer mechas escuras, às vezes eu uso papel grandão, quando eu quero fazer outros trabalhos também. Então eu corto alguns, alguns não. Esse já está cortado, ele é grande assim. Então esse papel aqui, ele é prata de um lado para esquentar o produto e ele é branco do outro. Normalmente eu trabalho mechas do lado prata e mechas escuras do lado branco. Por quê? Para quando eu trabalho mechas claras e escuras simultâneas, eu saber aonde está a mecha clara e aonde está a mecha escura. A tinta, a coloração do lado prata aqui também escorrega muito. Então eu já coloco desse lado aqui, porque daí ela não vai escorregar. Tá? Outra coisa. Lauro, não tenho esse papel laminado branco e prata na minha cidade. Como eu faço? Você vai usar o papel alumínio de cozinha. Papel alumínio do rolinho, vai cortar ou vai rasgar assim na quina de uma mesa. Este papelzinho alumínio. Como que trabalha com esse papel? Esse papel tem um lado, dá para ver aí, um pouquinho mais fosco e um lado um pouquinho mais brilhante. O lado brilhante é o lado que eu vou usar. Ele é mais mole, então ele é mais difícil de trabalhar. Mas é possível, tem cabeleireiros que trabalham numa boa. Eu acho mais chatinho. Então, eu vou fazer uma divisão de novo e vou mostrar para vocês como trabalhar com esse papel alumínio, como que você vai trabalhar. Se eu pegar esse papel da forma que ele está aqui, ele é muito mole. Para eu ter mais, para ele ficar um pouquinho mais durinho, eu vou dobrar a pontinha dele aqui. E esse pedacinho vai ficar mais firme, mais fácil para eu trabalhar. Então eu posso costurar a mecha ou fazer a mecha do jeito que você quiser. Como hoje eu estou falando em mechas costuradas, eu vou manter costurando.
E fica mais fácil eu segurar aqui e aproximar ele da raiz. Como que eu seguro? Ele é meio chatinho. Eu posso, ao invés de deixar dobrado, deixar isso aqui levantado assim. Meu dedinho fica aqui, ó. Aqui atrás. Então, eu vou pegar essas mechinhas que eu costurei. Olha, consegui pegar. E o meu dedinho aqui atrás vai empurrar esse papel e vai ficar lá assim, ó, segurando ele na raiz. Então, olha meu dedinho lá embaixo, tá segurando ele lá na raiz. E eu vou aplicar o meu descolorante, deixando uma distanciazinha. Olha, quase que eu fui perto demais, na pressa, tá vendo? Não pode ter pressa. E vou aplicar o meu descolorante normalmente, vou chegar pertinho da raiz. Vou passar meu pentinho aqui também, ó. Só que tem que ser com mais delicadeza, porque esse papel ele é mole. Qual a vantagem? A desvantagem é que ele é mais chato de trabalhar, porque ele é mole. Qual a vantagem de trabalhar com esse papel? Pensa aí, o que você acha? A vantagem é que ele é mais leve. Como ele é mais leve, eu posso deixar ele só assim e dobrar a pontinha, ou eu posso fazer assim no meio dele e dobrar ele mais uma vez para ele ficar pequenininho. Como esse papel ele é leve, ele não pesa. Então ele não tem perigo de escorregar, porque esse papel é mais pesado, e acabar distanciando da raiz. Outra maneira mais fácil de trabalhar com esse papel é você pegar esse papel, que está assim, ter uma plaquete para colocar ele. Se for essa, ele vai ficar mais arredondadinho. Então, eu vou colocar aqui, dobrar essa parte e vou utilizar ele assim, aplicar aqui em cima. Como o meu papel é reto, eu gosto mais de trabalhar com essa plaquete reta. Isso é gosto pessoal, tá? Pode trabalhar com a que você quiser. Então, eu vou pegar o lado brilhante, ó, colocar ali e dobrar. Daí eu consigo costurar a minha mecha. Vou fazer a costura. Quando eu vou subindo, eu vou precisar usar 2 papéis, porque um papel só não dá para fazer a circunferência toda da cabeça. Então eu vou fazer minha costurinha. Vou pegar já a minha plaquete com o papelzinho dobradinho ali, porque daí eu consigo segurar ela lá. Olha, seguro o cabelinho aqui, ela fica me dando base para eu trabalhar em cima dela. Ó. Daí fica uma beleza de trabalhar com esse papel, porque trabalhar com ele solto é uma coisa muito chatinha. Vou passar o pentinho, aplicar mais um pouquinho de produto, aproximar da raiz. E agora sim eu vou dobrar o papel. E eu posso dobrar ele no meio ou não, ou deixar ele compridinho assim, se isso não for me atrapalhar. Lado brilhante para dentro, aqui vocês estão vendo o lado mais fosco. São os 2 papéis. É possível tranquilamente trabalhar com esse papel, você pega uma régua, vai rasgando o papelzinho. Aqui tem mais ou menos 8 centímetros de largura, tá? Por uns 35, talvez, o tamanho dele. E daí, com a ajuda de uma plaquete dessas, você consegue. Se você não tem uma plaquete dessa, eu já dei a dica. Fiz uma live ensinando como fazer. Procura aí, aqui no meu canal do YouTube, que tem uma live ensinando a fazer uma plaquete caseira, artesanal e ecológica para você utilizar nas suas mechas. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. E se você aprendeu, eu gostaria muito de saber o que foi. Então, deixa um comentário aqui embaixo no meu canal me falando sobre isso. Então, para isso, você me siga e deixa um comentário aí, tá? Compartilha com alguma amiga, seja generosa, assim como eu sou generoso em compartilhar com
conhecimento com vocês de graça, a essa hora aqui. Seja generosa e compartilha com aquela amiga também que sempre mancha um cabelo e que talvez precise ver esse vídeo, que vai mudar a vida dela, que a minha intenção é ajudar você a ser cada vez melhor, se tornar uma especialista em loiros perfeitos, com facilidade de ganhar muito mais dinheiro e aumentar o seu faturamento. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.